Muito bom dia, sejam bem-vindos ao centenário Teatro Circo de Braga, sejam bem-vindos à terceira cidade de Portugal, à cidade mais jovem, não diria de Portugal, mas também no contexto europeu, e que acolhe com muita satisfação este quinto encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eu gostaria de glosar em breves minutos o programa desta iniciativa, saudando de forma muito particular todos os oradores, todos os participantes, os que são de Braga, os que são da vizinhança e os que vieram de muito longe para assistir a esta iniciativa, ou aqueles até que nos seguem através da internet, para perguntar se a ciência é para Braga. E a resposta a essa questão pode ser feita, julgo eu, glosando também o programa, em 3 atos. O primeiro ato obriga-nos a recuar mais de 2000 anos, ao tempo em que a Brácara Augusta, a cidade romana, era uma referência no norte da península e, com o seu poderio social, económico, político, foi conservando esse estatuto e desenvolvendo e aprofundando nas mais diversas áreas, muito graças também ao contributo do peso da Igreja, dos arcebispos da cidade, que a foram transformando e projetando enquanto referência a nível nacional e internacional durante muitos e muitos séculos. Num segundo ato, temos que chegar aos tempos modernos, ao tempo em que a cidade descobriu a fonte da juventude, com a chegada das suas universidades e com essa fixação desse capital jovem a que eu aludia no início, que permite que continuamente a cidade mantenha uma grande dinâmica, uma grande efervescência cultural, uma grande capacidade empreendedora, uma grande capacidade de se renovar. E até, obviamente, ao terceiro ato, o ato do futuro, da cidade inteligente que nós queremos construir, porque é feita de cidadãos inteligentes que continuamente a reinventam, a conseguem projetar nos mais diversos domínios, seja o cultural, seja o económico, seja o social, de forma a transformar cada espaço num espaço de experimentação de novos produtos, de novos conceitos, de novas formas de viver e de conviver uns com os outros. Também aqui, seguramente neste Teatro Circo, teremos entre nós, entre vós, alguns daqueles que vão fazer essa diferença no nosso futuro. E eu julgo que esta conferência e este encontro é sobretudo um desafio para que cada vez mais, de entre nós, de entre vós, nesta sala, em todas as salas, haja quem possa mudar o mundo, porque hoje é possível mudar o mundo a partir de Braga, a partir de Portugal. Os meus parabéns e o meu obrigado à Fundação e o meu desejo de que seja, de facto, um encontro muito profícuo para todos. Muito obrigado. Estamos no Teatro Circo em Braga. Ultimam-se os últimos pormenores para subir à cena. A ciência em 3 atos, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Os atores desta peça fazem os últimos exercícios de respiração. O texto está devidamente estudado, as luzes alinhadas. O diretor de cena faz a contagem. Chamo agora ao palco o primeiro ator da ciência em 3 atos, José Alberto Carvalho. Ator não, provocador de serviço. Muito bom dia. Espero que esses sorrisos contorcidos nas cadeiras sejam um sinal de que o primeiro desafio pode estar conseguido. Quando a ciência permite ser ridicularizada, significa que essa ciência ou essa tecnologia produziu já os efeitos pretendidos e entrou no cotidiano das nossas vidas.
E está assim cumprido um dos papéis da ciência: provocar mudanças na sociedade e tornar-se invisível. Qual é a ciência que está, afinal, neste pouco discreto casaco e ligeiramente apertado? São, na verdade, duas tecnologias. Uma mais antiga, que funciona às vezes, não é? Que é esta dos LEDs vermelhos, e a tecnologia dos LEDs azuis. Os 3 cientistas japoneses que desenvolveram as investigações que conduziram à criação do LED de luz azul receberam, no ano passado, o Prémio Nobel da Física. Por estranho que pareça, foram precisos mais de 20 anos para passar destes LEDs para estes LEDs. E isto foi revolucionário por razões que um físico ou outro especialista noutros ramos da ciência será capaz de explicar com muito mais habilidade do que eu. Pequenos pontos de luz azul, não é? Que fazem agora este presponto. Eu já fiz o efeito, vou tirar o casaco, se não se importam, e vou pedir ao Ricardo que me traga o casaco conveniente. Muito obrigado, Ricardo. Vamos aqui só para pousar o iPad. Este presponto, isto tem fios por todo lado. Muito obrigado. Prespontos de luz azul. Lembram-se de uma expressão do Carl Sagan que falava exatamente da Terra, do planeta Terra, como aquele pequeno ponto azul, pálido ponto azul no infinito do universo? Curioso. Ainda assim, é neste pálido ponto azul que a espécie humana se interroga sobre aquilo que a rodeia, que tenta compreender e dar sentido ao invisível mecanismo das coisas, dos fenómenos, dos seres vivos. E ao fazê-lo, constrói conhecimento, produz riqueza, abre horizontes e dá ferramentas para as escolhas de cada cidadão, para que elas sejam mais conscientes e para que melhorem aquilo que cada um considera ser um melhor padrão de vida. Vão desenrolar-se 3 atos ao longo do dia aqui no Teatro Circo de Braga. E para esclarecer o programa deste espetáculo, chamo ao palco o Pedro Magalhães, diretor científico da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bom dia a todos. Cabe-me a mim dizer algumas coisas sobre a produção desta peça e o enredo desta peça. Esta peça teve muitos encenadores, mas eu gostaria de destacar os membros da Comissão Científica do Encontro, a Ana Lehmann, o Gonçalo Almeida Ribeiro e o José Pena do Amaral. E queria dizer-vos 2 coisas sobre o trabalho desta comissão. Houve 2 coisas que nós muito rapidamente percebemos sobre este encontro. A primeira tem a ver com o espaço, tem a ver com o facto de ele ser feito em Braga. Braga e ciência combinam muito bem. As pessoas, quando pensavam em Braga, pensavam, suponho, muitas vezes em religião. É possível que continue a combinar muito bem, mas Braga e ciência combina muito bem. E combina muito bem por várias razões, mas muito em particular devido ao papel da Universidade do Minho. A Universidade do Minho, eu sei que estou a jogar em casa quando digo isto, mas a Universidade do Minho mostrou nos últimos 42 anos, salvo erro, ser uma das mais dinâmicas universidades do país e uma universidade que exemplifica muito bem muito daquilo que vamos aqui falar hoje neste encontro, da ligação da universidade à sociedade e da universidade à economia. E essa foi uma primeira conclusão a que chegamos. A segunda conclusão a que chegamos não foi sobre o espaço, foi sobre o tempo. Foi sobre o momento para fazer um encontro sobre ciência. Nós falámos em Portugal muito sobre ciência nos últimos anos. Somos talvez dos países, eu não fiz nenhum estudo, mas somos talvez dos países em que mais vezes a ciência aparece como tema nas primeiras páginas dos jornais, nem sempre pelas melhores razões, mas é verdade, isso mostra a importância do tema, a importância social deste tema. Só que nos últimos anos a discussão sobre a ciência em Portugal foi muito sobre a política científica, foi sobre as bolsas, sobre o financiamento das instituições, sobre as avaliações. Esta é uma discussão extremamente importante, obviamente, mas é uma discussão em relação à qual nós sentimos também que era preciso recuar um pouco e colocar uma questão prévia a todas essas, que depois pode orientar a discussão seguinte. A questão sobre qual é o papel que a ciência desempenha na nossa sociedade e qual é o papel que a ciência deve desempenhar na nossa sociedade. E foi esse, digamos, o tema que quisemos trazer para hoje.
É um tema que se desdobra nos tais 3 atos de que falamos aqui hoje, ou, se quiserem, em 3 perguntas. A primeira pergunta é esta: se a ciência é para todos? E eu queria mostrar-vos alguns dados, alguma informação que para nós serviram de ponto de partida para a reflexão sobre esta questão e para a qual desafiámos os participantes nesta conferência. O primeiro é este, resulta de uma sondagem, não se surpreendem que eu traga o tema, que eu traga isso aqui para esta apresentação, de um inquérito feito a todos os países europeus, onde se pergunta aos habitantes da União Europeia até que ponto é que sentem que o conhecimento científico é relevante para o seu dia-a-dia. E quando nós olhamos para aquele gráfico, vemos logo 2 coisas. A primeira, que eu creio que é surpreendente, é a enorme variação entre países. Há enormes diferenças entre os países, deste ponto de vista. Até que ponto é que os cidadãos sentem que a ciência é relevante para o seu dia-a-dia. E outra coisa em que notamos, lá está, é naquele pontinho vermelho, não é o pontinho azul de que falar, não combinámos isso, não eu tinha feito azul, é o pontinho vermelho que ali está, que é Portugal, e que é de facto um caso em que, em comparação com os outros países europeus, os portugueses não consideram a ciência muito relevante para o seu dia-a-dia. Da mesma maneira, outro gráfico com outra pergunta, os resultados a outra pergunta, até que ponto é que os portugueses se dizem muito interessados em novas descobertas científicas? Aliás, há uma outra questão que é feita neste inquérito, até que ponto é que se sentem informados e os resultados são muito parecidos. Mais uma vez aqui Portugal aparece como um país em que, em comparação com o resto dos países da União Europeia, a população não se mostra muito interessada em novas descobertas científicas. Mas o terceiro gráfico que vou mostrar é um gráfico em que aí sim estamos acima da média. E é quando se pergunta se as pessoas sentem que a ciência pode resolver qualquer problema. E aqui, surpreendentemente ou não, muitas das pessoas que sentem a ciência como pouco relevante e que estão pouco interessadas em novas descobertas científicas são também pessoas que têm esta fé, e esta fé eu diria um pouco ingênua, na capacidade da ciência para resolver todos os problemas. Portanto, qual é o tema deste primeiro ato? É, no fundo, a literacia científica. O que é que significa, como é que se mede esta literacia científica, o conhecimento das pessoas sobre a ciência? Que implicações é que tem? Para que é que serve? E se chegarmos à conclusão de que serve para alguma coisa, e acho que vamos chegar a essa conclusão, como é que se promove? Seja através da educação formal, seja através de outros meios. Este é o tema do primeiro ato desta peça. Se a ciência é para todos, nós achamos que sim, mas como e de que maneira? É a pergunta que vamos querer colocar. Temos um segundo tema que queremos debater e que está expresso nesta pergunta. Mais ciência, mais prosperidade. Eu queria mostrar-vos mais alguns dados que no fundo, suscitaram a nossa ideia de colocar esta questão e que exprimem uma pequena provocação, se quiserem. Esta é a evolução das despesas de investimento em ciência pública e privada como percentagem do PIB. Enfim, não é uma evolução contínua, linear, temos ali claramente marcada a crise económica, mas mesmo assim é uma evolução globalmente positiva ao longo deste século. Temos uma segunda evolução, ainda mais positiva, do número de pessoas que está envolvida a tempo inteiro em investigação científica, que aumentou também, duplicou, mais do que duplicou, desde o início do século. Uma evolução ainda mais positiva, a dos outputs da investigação científica, das publicações científicas internacionais. Mas tenho um último gráfico, e que é a da evolução do produto interno bruto per capita no mesmo período. Obviamente que isto é uma provocação por uma razão muito simples. Nós sabemos muito bem que aquilo que está ali é explicado por muitas coisas. E talvez não devamos esperar que a ciência e que a evolução, o progresso que observamos nos últimos anos, se devesse refletir imediatamente nestes resultados. Agora, a questão mantém-se. O que é que nós devemos esperar como resultado do investimento na ciência? A que prazo é que devemos esperar esses resultados? E, por outro lado, também, o que é que será que não correu tão bem? O que é que se pode fazer mais para que a investigação científica se possa refletir no bem-estar, na prosperidade e no desenvolvimento? E esse é o segundo tema que vamos abordar hoje. Temos um terceiro e último tema, que é este,
uma última pergunta, se a ciência é uma boa política. Eu penso que todos imaginamos, ou todos estamos convencidos de que, por um lado, o Estado hoje em dia toma decisões que tocam todos os aspectos das nossas vidas, todos os aspectos da sociedade, e sendo assim também seria importante que as decisões políticas, que as políticas públicas fossem informadas pela investigação, fossem informadas por aquilo que se sabe sobre a realidade e sobre os efeitos e os impactos das decisões que se tomam. Em muitos países existe uma instituição para a qual creio que nem há designação em português, os chamados think tanks. São organizações, umas públicas, outras privadas, que se dedicam a fazer investigação orientada para a tomada de decisão política, e eu queria mostrar-vos um último conjunto de dados sugestivos sobre isto. Isto é o número de think tanks por país na Europa. Temos poucos destes think tanks, quer dizer, não há muitas destas organizações que possam apoiar a decisão política. Vocês poderiam pensar que isto é também porque não somos, obviamente, um país tão grande como o Reino Unido. Bem, se nós ponderarmos pela população, voltamos a ter o mesmo retrato. Temos alguns pequenos países, muito pequenos países lá no topo, nestes resultados ponderados pela população, mas Portugal continua aqui em baixo. E um último ponto, isto vem de um relatório da Fundação Bertelsmann, em que se analisou até que ponto é que a tomada de decisão política e as leis que são aprovadas, até que ponto é que nestes países europeus se mede o impacto das decisões que são tomadas para depois pensar na sua modificação e pensar na sua reforma, e aqui Portugal aparece também muito em baixo. E é sobre isto que queremos falar também. O que é que se pode fazer para que as políticas públicas sejam mais informadas pela investigação, mas, por outro lado, também, quais são as implicações quando a ciência se aproxima da política e até quais são as implicações quando, no fundo, a relativa autonomia destas duas esferas da sociedade fica também ameaçada. E é isto que queremos discutir como terceiro tema deste encontro. São estes os temas. Eu desejo-vos uma boa peça, espero que aproveitem, que se divirtam e que ouçam, porque vamos ter aqui muita gente que vai ter opiniões muito interessantes sobre estes temas. Muito obrigado. Cabe-me também apresentar o orador que vai fazer a conferência de abertura. O professor Jorge Calado é doutorado em Química pela Universidade de Oxford, é professor no Instituto Superior Técnico, também foi professor em Cornell e professor convidado em muitas outras universidades, é autor de dezenas, aliás, quase 200 de artigos científicos na área da Química, é o vencedor do primeiro Prémio Ferreira da Silva da Sociedade Portuguesa de Química e é, portanto, sem hesitações, uma das figuras cimeiras da ciência em Portugal. Mas como se isso não fosse suficiente, o professor Jorge Calado é também muitas outras coisas. É uma das maiores autoridades mundiais no estudo da fotografia, como arte e como técnica. É o criador da Coleção Nacional de Fotografia e é também crítico cultural, não só no Expresso, mas noutros jornais. É crítico de ópera, é um temido crítico de ópera, como convém ser um crítico de ópera, e é, por tudo isto e muitas outras razões, autor de livros de divulgação científica, autor de livros sobre história da ciência, um dos quais editados pela Fundação, e por tudo isto ele não é apenas uma figura cimeira da ciência portuguesa, ele é uma figura cimeira da cultura portuguesa. E para um encontro que quer abordar a relação entre a ciência e a sociedade e o seu papel na sociedade e na cultura, não conseguimos imaginar um melhor orador para abrir esta conferência. E eu chamava o professor Jorge Calado. Enquanto o professor Jorge Calado sobe ao palco, eu aproveito, ainda bem que avisa que era um provocador de serviço, não é? Para, partilhando esta apresentação que acaba de ser feita, para convocar todos para, durante 10 segundos, olharmos em volta e vermos como a ciência se esconde em todo lado, até aqui, na estrutura do Teatro Circo. Seria impossível combinar a arte
e a espetacularidade da sala sem a ciência, sem a engenharia matemática, seria impossível desenhar esta abóbada maravilhosa, estas colunas, os recortes dos materiais, sem ciência. Ciência com arte. Esta luz também. Ciência com arte. Muito obrigado. E muito obrigado, Pedro, pela gentileza imerecida de muitas das tuas palavras. Ora, eu pensei maduramente sobre o que é que iria falar. Queria tocar nos temas abordados em cada um dos atos e resolvi dar um título geral à minha intervenção, que é a ciência como ética. Quando, há cerca de 2 anos, a Fundação Francisco Manuel dos Santos me encomendou um texto sobre a Europa, tentei fazer um balanço entre as facetas positivas e negativas do caráter europeu. A Babel de línguas e sucessão de guerras intestinas contrapus 3 ou 4 virtudes globalizadoras. O amor, a democracia, aperfeiçoada pela liberdade, igualdade e fraternidade, a ópera e a ciência. Curiosamente, estas 2 últimas, ópera e ciência, que são criações europeias, ocidentais, nasceram na mesma década, na primeira década do século XVII. São ambas, portanto, produtos do fabuloso Renascimento. Falo, obviamente, claro que havia ciência embrionária, digamos assim, antes, mas a ciência moderna, tal como nós a concebemos e a utilizamos hoje, de facto, nasceu nessa altura. Sabemos que houve concepções, descobertas e invenções extraordinárias na China, nas Arábias, e que na Índia despontou uma maneira diferente de entender o mundo, através de símbolos. Mas a construção que venceu e vingou foi a ocidental, assente na observação e entendimento da natureza, e por isso foi chamada de filosofia natural. A ciência, mole ou dura, é conhecimento validado empiricamente, através da experiência. E no princípio do século XVII, o inglês Francis Bacon apontou o caminho e disse: analisar a experiência e desmontá-la, e através de um processo cuidadoso de exclusão e rejeição, estas 2 palavras são fundamentais, chegar a uma conclusão aceitável ou inevitável, que era a verdade possível nesse momento. Mencionei ciência mole e dura. A respectiva dureza das ciências é medida pelo grau de matematização. A matemática é a linguagem da ciência, tal como as notas e os timbres o são da música, as tintas da pintura e a luz da fotografia. Não há método científico, tal como não há método artístico. Como nos lembrou Peter Medawar, Prémio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1960, não nos podemos sentar à mesa de trabalho na certeza de que vamos compor um grande poema ou um grande trecho sinfónico. Também não podemos entrar no laboratório certos de que a experiência em curso irá dar origem a uma descoberta revolucionária. A chamada indução científica é um logro. A inspiração só visita quem está bem preparado e é paciente e perspicaz e pensa, como eu costumo dizer, fora da caixa. A física foi a primeira ciência a nascer e a afirmar-se. Nasceu há um dia preciso, a 9 de dezembro de 1609, e o seu pai foi Galileu Galilei, um cientista perspicaz, com olho de lince. Não será por acaso que ele foi eleito membro da Academia dei Lincei, em Itália, e que viu no telescópio, então chamado perspicillum, perspicácia, o instrumento capaz para a investigação pura, que era a observação da Lua e das estrelas, que levou à concepção moderna do universo, confirmou essa concepção, e aplicada, viu que aquilo também seria muito útil
na guerra e na defesa. Ora, eu queria entrar com o primeiro slide, não sei para onde é que tenho de apontar isto, mas... já está. Pronto. Só queria mostrar, quer dizer, isto é uma versão do telescópio de Galileu, um bocadinho mais sofisticada na base, para poder várias orientações. E uma coisa tão simples, que tinha só um grau de aumento de cerca de 30 vezes, permitiu ao Galileu fazer as suas descobertas extraordinárias. Portanto, isto servia para ciência pura e aplicada. Ora bem, eu acredito que uma das virtudes da ciência é que não há investigação aplicada sem investigação pura. Na maior parte dos casos, os efeitos sucedem-se às causas, como nós sabemos. Primeiro vê-se o relâmpago e depois ouve-se o trovão. É só na mecânica quântica que, às vezes, o efeito precede a causa. Como afirmou André Geim, Prémio Nobel da Física em 2010, pelo seu trabalho sobre o grafeno parecido com grafite, é uma forma bidimensional de grafite, um material ultra leve que é extraordinário, 200 vezes mais forte do que o aço. E eu agora cito Geim. É longa, obscura e lenta a cadeia que vai das descobertas básicas aos produtos do consumo. Mas destrua-se o básico e toda a cadeia se desfaz. A gente não pode ter ciência aplicada se não tivermos muito boa ciência pura. Mesmo Mrs. Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido há uns anos atrás, percebia isto. Talvez pela sua formação científica. Ele era formado em Química também pela Universidade de Oxford. E agora cito Mrs. Thatcher. Grandes avanços científicos não surgiram de planos práticos, mas sim de mentes científicas criativas. Os políticos parecem relutantes em aceitar isto, dizia ela. Querem uma solução técnica rápida e com ganhos no negócio. Ela era mais esperta do que às vezes a gente pensa. No caráter da ciência há esta coisa muito bela, é que é mais fácil apontar o erro do que provar a verdade. No último filme de Mike Leigh, Mr. Turner, sobre os últimos anos de vida do grande pintor inglês, vemos Mary Fairfax Somerville, que era uma polímata escocesa, que deu contribuições importantes ao desenvolvimento da matemática, da física e da astronomia. Estamos no final do século XVIII, primeiro terço do século XIX. E ela explica a Turner, ao pintor, não é? Visita-o e diz-lhe: In natural philosophy, nothing can be proved, only disproved. Isto ensina os fazedores de ciência a ser modestos, mas nem todos aprendem. Já agora, ora, aí está ela. Uma mulher bonita, muito inteligente e absolutamente extraordinária na vida. Falaremos dela mais adiante. A cientista aprende com a observação e a experiência, tenta contradizer e refutar as suas conclusões, reconhece o erro e avança. Para mim, esta maneira verdadeiramente científica de pensar e de atuar, não se considerar dono ou dona da verdade, pôr constantemente em causa as suas convicções, refutar sempre, é que é verdadeiramente revolucionária. Atenção! Isto é muito diferente do chamado negacionismo da ciência, que é a rejeição de conceitos, de factos e resultados bem estabelecidos, aceitos, há um consenso científico sobre isso, mas as pessoas dizem que não, a favor de ideias, crenças e ideologias não fundamentadas. Isto sucede ainda com a teoria da evolução de Darwin, versus, contra o criacionismo, a vacinação, o aquecimento global, etc. É verdadeiramente assustador que em 2015 alguns dos mais bem colocados candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos da América
defendam o criacionismo em oposição ao evolucionismo. Dir-se-á, they know better. Fazem-no apenas para agradar ao povo que assim pensa e, de acordo, vota. A mentira, porém, é uma fraude, um pecado que também afeta a ciência. Mais importante do que saber factos científicos é pensar cientificamente, raciocinar lateralmente, procurar semelhanças e consensos. Como eu costumo dizer, o disco é mais belo e voa mais longe do que o funil. A ciência serve para resolver problemas, mas, acima de tudo, serve para pensar de uma maneira inovadora e produtiva. Como professor do Instituto Superior Técnico e da Universidade de Cornell, nunca me preocupei em cumprir totalmente os programas das disciplinas que ensinava. Via-os apenas como um pretexto para levar os estudantes a pensar independente e livremente sobre os problemas dessa área de conhecimento e a resolvê-los, no todo ou em parte, mesmo quando eram problemas novos. Os alunos sabiam, por exemplo, que nos exames não havia as chamadas perguntas calistas. Eram sempre surpreendidos com aquilo que eu perguntava. E importante, isso, era que o pouco que aprendessem ficasse bem compreendido, para poder servir de muleta intelectual no futuro. Não era estudar para o exame, passar e depois esquecer tudo. Hoje sei que a moda é insistir no chamado empreendedorismo, uma palavra horrível que para mim significa o desenrascanço nacional. Empurram-se os problemas com a barriga na esperança de lucros avultados por processos lícitos ou ilícitos. Para mim, o caminho mais curto para o sucesso é uma mentalidade científica acompanhada de uma dose quanto basta de pragmatismo anglo-saxónico. Acredito que a honesta prática científica é incompatível com a vaidade pessoal e com a inveja. Sempre desconfiei de quem não tem dúvidas e raramente se engana. Mas quando observo uma pessoa com formação científica a insistir num erro, fico banzado. Acontece a muitos ministros. Veja-se o escândalo, ainda não desfeito, da última avaliação das unidades de investigação científica em Portugal. Com mágoa digo, além da inveja lusíada, a recusa em admitir o erro é um dos pecados originais dos portugueses. A desculpa, quando chega, o que é raro, vem com o habitual: errar é humano este. Com certeza, errar é humano. Mas por que só citar metade do provérbio que continua assim? Errar é humano est, perseverare autem diabolicum et tertia non datur. Preservar no erro é que é diabólico e não há terceira saída. O comportamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia tem sido verdadeiramente diabólico. Um dos problemas do sistema científico português que mais me preocupa é a falta crónica de instituições independentes e prestigiadas capazes de interatuar e dialogar com os governos na definição de políticas científicas. As universidades públicas dependem do Estado, portanto não são independentes deste. As privadas querem ganhar dinheiro. Não há, como já foi dito aqui, uma tradição de think tanks. Temos uma das mais antigas academias de ciências do mundo, com um património notável, mas que nunca se renovou e vive hoje à custa do Estado. As sociedades científicas nunca puderam ou souberam tornar-se financeiramente independentes. Ora, liberdade e subsídios são incompatíveis. Se eu dependo do dinheiro de outrem para sobreviver, evidentemente que não sou independente. Por outro lado, é conhecida a promiscuidade entre as administrações de empresas públicas e outras instituições de topo e os governos, com os VIPs a saltitar de poleiro em poleiro. Julgo que haverá algum espaço de manobra com as ordens e algumas fundações,
Mas o saneamento da vida pública portuguesa é uma tarefa para várias gerações. Dizem-me que em Portugal se vive uma contradição. Qual é a contradição? Já foi também aqui apresentada. Por um lado, a sociedade exibe um baixo nível de conhecimento científico e pouco interesse em o aumentar. Por outro, acredita na possibilidade de a ciência resolver a maior parte dos nossos problemas. Mas a verdade é que a ignorância e a idolatria sempre conviveram alegremente. Daí a espetacular generalização entre nós da pseudociência. Não acredito em bruxas, mas lá que as há. A ciência não é um gueto. A ciência permeia tudo. O que é necessário é evitar a curiosidade em relação ao mundo que nos rodeia. Infelizmente, há muito que deixamos de ser uma espécie naturalmente curiosa. A máquina facilita tudo e embota a vida. Não questionamos. Passivamente recebemos e transmitimos sem reagir ou interatuar. Primeiro a televisão, depois o computador, o telemóvel, as redes sociais. Transformámo-nos num rebanho, todos a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Às vezes, no metro ou no comboio, em Lisboa, em Londres ou em Nova Iorque, dou-me ao trabalho de observar as pessoas. Pois bem, já tenho constatado que 95% estão de polegar no telemóvel. Não conversam, não observam, não desfrutam a paisagem. Sou o primeiro a reconhecer a utilidade da máquina, é indispensável, mas não quero ser escravo dela. O problema da literacia científica não se resolve com injeções de ciência na escola, na empresa, na TV, nas redes sociais, etc. A ciência é omnipresente. Nós somos feitos de ciência. Basta, portanto, evitar a curiosidade, introduzindo a ciência por todo o lado, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ninguém vai ao cinema para aprender ciência, mas fiquei contente ao ver Mrs. Somerville a fazer uma demonstração científica num filme sobre Turner, um pintor naturalmente fascinado pela luz e pela cor, e que era amigo de Michael Faraday. De pequenino é que se torce o pepino. É essencial despertar as crianças. É essencial despertar as crianças que são naturalmente curiosas e querem saber os porquês de tudo para a ciência. Ora, uma das coisas que sempre admirei nas pinturas de índole científica de Joseph Wright of Derby, um pintor inglês do século XVIII, é a presença de crianças. E aqui têm como é que no século XVIII os iluministas já sabiam despertar para a ciência as crianças. Isto é uma experiência com um pássaro na bomba de vácuo. O que vai acontecer, eu não tenho aqui um ponteiro, julgo eu, mas há uma bomba de vácuo, puseram um passarinho, está lá em cima, está o sujeito a fazer ali a experiência, vai tirar o ar dentro daquele recipiente onde está o passarinho, que estava ali a esvoaçar, aliás é uma cacatua, evidentemente vai tirar o ar e o pássaro começa a estrebuchar e morre se ele não abrir novamente a torneira e deixar entrar o ar. E veem que há aqui várias crianças, há ali também uns adolescentes, um par de namorados que não está assim muito interessado, e está ali uma menina a chorar, etc., e uma criança absolutamente espantada a olhar para cima. Ora, aqui temos, portanto, o filósofo natural ambulante a ir de terra em terra, de feira em feira, a exibir as suas maravilhas científicas. Não se tinha ainda descoberto o oxigênio quando ele pintou isto. O oxigênio é que é o componente do ar essencial à vida e à respiração. Da feira para o Círculo dos Pintores e para o museu, o quadro está hoje na National Gallery de Londres, e daqui saltou para a literatura e para o teatro. O romancista francês Gustave Flaubert viu numa visita à Inglaterra em 1865 e elegeu como a sua pintura favorita esta,
tendo anotado o diário, e eu cito as palavras de Flaubert, Wright, o nome do pintor, experiência da máquina pneumática, efeito noturno, 2 namorados num canto, encantadores, o velho, de cabelos compridos, o filósofo natural, a mostrar o pássaro dentro da campânula, uma menina a chorar, encantador na sua simplicidade e profundidade. Ele era romancista, podia ter aproveitado este tempo para escrever um romance, mas não aconteceu. Quem aproveitou a cena foi a dramaturga inglesa Sheila Stevenson, numa peça premiada intitulada Uma Experiência com a Bomba de Vácuo, estreada em Manchester em 1997. É esta ubiquidade que a ciência deve ter a propósito de tudo e de nada. O que é que mudou, entretanto? Mudaram o estilo de vida e o modo de fazer ciência, hoje muito mais egoísta e competitivo. Acredito que os cientistas podem ser os melhores paladinos da sua dama, a ciência. Deveriam ser mesmo os trovadores do século XXI, por várias razões, a melhor das quais a urgência da partilha. O objetivo final da ciência é a unificação e a universalização, mostrar as semelhanças entre coisas diferentes. O eletromagnetismo é da mesma família da gravitação, quem diria? Por outro lado, a descoberta e a criação científica geram aquele sentimento oceânico, ilimitado, larger than life, introduzido por Romain Rolland em relação à religião e depois muito discutido por Freud em livros como O Futuro de uma Ilusão ou O Mal-Estar na Civilização. Não conheço nenhum grande cientista que não goste ou não queira partilhar as conquistas do seu trabalho. Steven Weinberg, Prémio Nobel da Física em 1979, pela unificação da força nuclear fraca com a interação eletromagnética, termina o seu livro sobre a formação do universo, os 3 primeiros minutos, com uma bela frase. E cito, e acho que isto vem a propósito porque estamos numa peça em 3 atos. O esforço para entender o universo é uma das poucas coisas que elevam a vida humana um pouco acima do nível da farsa e lhe dá um pouco da graça da tragédia. Regresso, uma vez mais, a Mary Somerville, aquela que aparece no filme sobre Turner. Adaptou e traduziu os 5 volumes da Mecânica Celeste de Pierre Laplace, agora deu-lhe o título Mecânica dos Céus, que a tornou famosa. Segundo ela, e agora cito-a, limitara-se a, que ela disse, traduzir o trabalho de Laplace da álgebra para a linguagem comum. Conta-se, aliás, que quando conheceu Laplace, este lhe disse que em Inglaterra só havia 3 mulheres que compreendiam o seu trabalho. A senhora, Mrs. Somerville, Caroline Herschel, que era irmã de Sir William Herschel, o descobridor da radiação infravermelha e do planeta Urano, e uma tal Mrs. Gregg, que eu não sei quem é. Escusado será dizer que a Mrs. Gregg e a Mrs. Somerville eram uma e a mesma pessoa. Viúva do capitão Samuel Gregg, Mary casara mais tarde com um primo, o Dr. William Somerville. Sim, linguagem comum. Nunca mais me esqueci da observação de Ernest Rutherford, Prémio Nobel da Química em 1908, e foi o sujeito, além de muitas outras coisas, que descobriu a estrutura do átomo, que disse: se uma peça de física não puder ser explicada a uma empregada de um bar, é porque não presta como física. A ciência pode ser comunicada de uma maneira apetecível e real a qualquer pessoa, independentemente da sua cultura. Uma sociedade cientificamente letrada pensa melhor, vota melhor, pronuncia-se melhor sobre as grandes questões do nosso tempo, do aquecimento global, à guerra no ciberespaço e ao terrorismo. Também acredito que existe uma correlação entre a prosperidade económica e a produção científica e artística. Só não sei se é a economia que comanda a ciência e a arte ou vice-versa. A verdade
é que ciência e arte floresceram em tempos de paz e prosperidade. Basta recordar o século V a.C. dos gregos, a Renascença, a época isabelina, etc. Nunca me esqueço de que Shakespeare e Galileu, o maior nas artes, na literatura, o maior na ciência, o Einstein chamou-lhe, este é o pai da física, nasceram no mesmo ano de 1564. Mas também acredito que a necessidade e a crise aguçam o engenho. E os catalisadores quem são? São ou devem ser os líderes políticos, aqueles que não convidam os jovens a emigrar. Franklin Delano Roosevelt transformou a Grande Depressão americana, nos anos 30 do século passado, numa grande oportunidade de criação artística e de desenvolvimento. E nestes dias difíceis e perigosos, gostaria de lembrar as suas palavras, nessa altura, plena crise económica, financeira, social, alimentar. A única coisa de que devemos ter medo é do próprio medo. E sabemos que a Segunda Guerra Mundial também potenciou um extraordinário progresso científico e técnico. Há muito que se sabe que as novas descobertas e invenções irrompem nas zonas fronteiriças onde os vários saberes se cruzam. É eterno hoje a fronteira que separa a física da química e da biologia ou a engenharia das ciências sociais. Palavras compostas de vários segmentos definem as novas áreas de conhecimento. Mais recente, ou talvez não, é a convicção de que a inovação depende do diálogo entre a ciência e a arte. A matemática Ada Lovelace aí está ela. A matemática Ada Lovelace, a única filha legítima de Lord Byron, cujo bicentenário se celebra dentro de dias, ela nasceu a 10 de dezembro de 1815, chamava a sua área de trabalho, que era o desenvolvimento de algoritmos, ciência poética. Era amiga de Michael Faraday e colaboradora de Charles Babbage, o inventor do engenho ou máquina analítica, que foi o primeiro computador mecânico. Isto no meados do século XIX. Walter Isaacson, CEO do Aspen Institute e ex-editor científico da Time, publicou em 2014 The Innovators, uma obra onde analisa as colaborações científicas e técnicas que levaram à revolução digital, à invenção do computador e da internet no nosso tempo. Começa o livro precisamente com Ada Lovelace e chega à conclusão de que as invenções mais revolucionárias foram o produto de cientistas, engenheiros, hackers, de génios e geeks que sabiam ligar as artes às ciências. E nós sabemos como Steve Jobs, por exemplo, era um perfeccionista estético e isso explica o sucesso, em grande parte, o sucesso da Apple. Há precisamente um ano, a 20 de novembro de 2014, Sir John O'Reilly, então diretor-geral de Conhecimento e Inovação do governo inglês, surpreendeu a audiência da sua Mountbatten Memorial Lecture, e o título da lição era Full Steam Ahead for Growth, na Royal Institution de Londres, ao defender que as artes são um componente essencial de inovação nas engenharias. E ao acrónimo tradicional STEM, que são as iniciais de Ciência, Técnica, Engenharia, Matemática, a Science, Technology, Engineering, Mathematics, deve adicionar-se a letra A para Artes, formando um novo acrónimo, STEAM, que é vapor e que, de certo modo, evoca a primeira revolução industrial. A arte e ciência funcionam nos dois sentidos. Os criadores de ciência e de tecnologia precisam das artes. Os políticos e os humanistas precisam das ciências. Recentemente, há menos de um mês, Brian Cox, professor de Física de Partículas da Universidade de Manchester e grande comunicador de ciência,
explicou a urgência dos políticos saberem e perceberem muito mais ciência e propôs até que o famigerado curso de PPE, Política, Filosofia e Economia da Universidade de Oxford, que é o cadinho de muitos políticos ingleses, entre os quais o atual primeiro-ministro David Cameron, devia passar a incluir ciência, transformando-se em PPES. Ora, eu que vivi toda uma vida a explorar os paralelos e semelhanças entre as artes e as ciências, sinto-me finalmente vingado. Tão bem sei, aprendi isso com os meus pais, que o barato sai caro. É precisamente por sermos um país de fracos recursos e cheio de dificuldades financeiras que devemos apostar na qualidade. Só vale a pena fazer qualquer coisa se for bem feita. De resto, é uma perda de tempo. Aldrabar e desenrascar são verbos proibidos. Seguir-se-á daqui que só se deve apoiar a investigação científica de elite, de alta qualidade, e matar a menos boa o suficiente? Não, não e não. Isto cheira-me a eugenia. A ciência é uma cultura e os cientistas formam um body politic onde cada um ou cada uma desempenha o seu papel. Nenhuma sociedade sobrevive exclusivamente com a excelência. Claro que o excelente deve ser mais e melhor apoiado e mais bem pago do que o simplesmente sofrível, mas deve haver lugar para todos, exceto para os maus e os corruptos. Pior que nivelar por baixo é nivelar por cima, que pode gerar novos holocaustos. Infelizmente, percebo porque é que o problema se põe em Portugal, onde todos querem ser doutores, nem que seja a martelo. Muita ciência é que gera boa ciência, tal como muita arte é que gera boa arte. As organizações de elite têm de conviver com as outras. Se se corta a base comum, as exceções definham e morrem. A ciência não é boa nem má. É simplesmente uma construção que explica muito do funcionamento da natureza e que frequentemente permite prever o futuro. O problema, como em todas as profissões, está no facto de haver bons e maus cientistas, eticamente falando. O que é assustador e altamente perigoso nos tempos que correm é a generalização da fraude. Em Portugal, a fraude científica é completamente ignorada ou desculpada, como também acontece com a fraude financeira, económica e política. Em 1996, o Gabinete de Política Científica e Técnica da Casa Branca definiu o que é mau comportamento científico, a chamada definição FFP. Cito: mau comportamento científico é a fabricação, falsificação e plágio, FFP, na proposta, execução e avaliação da investigação ou na apresentação de resultados. Tal comportamento, que atinge as mais prestigiadas instituições, cientistas e publicações, é suscetível de causar todos os anos e tem causado centenas de milhares de mortes. A corrida do publish ao perish e o engrandecimento pessoal e financeiro dos investigadores são parcialmente responsáveis. Por outro lado, o gigantismo multidisciplinar dos projetos dilui a responsabilidade e dificulta a autorregulação. O artigo que anunciou a observação do bosão de Higgs em 2012, que daria a Peter Higgs o Prémio Nobel da Física no ano seguinte, tem 2.932 autores, dos quais 21 já tinham morrido à data da publicação. O recorde está hoje num artigo publicado em maio deste ano, em que tem 5.154 autores, apenas é um artigo de 33 páginas e apenas as primeiras 9 páginas tratam do assunto científico, incluindo a bibliografia, porque o resto é a lista dos autores e dos sítios onde eles trabalham. Em Portugal, continuamos cegos para a fraude e a irresponsabilidade. Não se fala, não se discute. O problema é endémico e começa na escola com o chamado copianço. Diz-se-á, trata-se de um pecado universal. Até 2 ministros importantes do governo
da senhora Merkel foram obrigados a demitir-se por plágio nas suas teses de doutoramento décadas antes? Sim, mas nos Estados Unidos da América e na Europa avançada, a falsificação de resultados dá pena de prisão ou pior. Também me exaspera o facto generalizadíssimo de os grandes e pequenos da nossa sociedade usarem os lugares que ocupa para se servirem em vez de servirem as instituições. A nossa incapacidade de reforma vem daqui. As pessoas decidem coisas porque estão a pensar naquilo que é melhor para elas, se arranjarão um tacho mais tarde ou não. Em Portugal, ser ministro pode ser um sacrifício, mas é altamente proveitoso tê-lo sido. Reconheço, porém, vários aspectos no sistema científico português, sendo um dos mais importantes a forte participação feminina. Acontece também em países como Singapura, mas não se verifica ainda em muitos dos nossos parceiros europeus do pelotão da frente, como o Reino Unido ou a Alemanha. A propósito, os exemplos que eu escolhi de Mary Somerville e Ada Lovelace nesta palestra não são frutos do acaso. Há quase 50 anos estava eu em Inglaterra a doutorar-me em Oxford. Lembro-me do choque e da repulsa que me causou a leitura da Hélice Dupla, publicada em 1968, a narrativa de James Watson, que ganharia depois o Prémio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1962, onde ele descreve as intrigas que levaram à descoberta da estrutura do ADN. Apercebi-me pela primeira vez de que na corrida para o Nobel valia tudo, até a apropriação de resultados de ontem sem seu conhecimento ou consentimento. Pelo caminho, assassinava-se o caráter e a personalidade de uma mulher, Rosalind Franklin, que morrera em 1958, aos 37 anos, vítima de cancro dos ovários. Franklin produzira a foto de difração de raio-x que permitira a Watson e Francis Crick, em Cambridge, construir o modelo correto da estrutura do ADN e lhe proporcionara o Prémio Nobel, juntamente com Maurice Wilkins, do King's College, Londres, onde Franklin trabalhava. Sem esta imagem, a célebre fotografia 51 e o relatório de Franklin, ambos indevidamente apropriados pelos investigadores de Cambridge, não teria sido possível a Crick e Watson construir tão cedo o seu modelo. E, no entanto, quando em 1962 receberam o Prémio Nobel, nenhum deles fez qualquer referência ao trabalho de Franklin. Quanto ao livro de Watson, Crick, colega que também recebeu o Prémio Nobel, chamar-lhe-ia mais tarde, e, cito, um chorrilho desprezível de tolices danadas. A contemptible pack of damned nonsense. A ciência, feita por homens e mulheres, é um drama em muitos atos. Bertolt Brecht dedicou uma das suas obras-primas, a peça de Galileu, a história de Galileu, ou pelo menos os problemas de Galileu com a Inquisição. Há peças de teatro relevantes sobre a caça às bruxas do caso Oppenheimer, pelo alemão Einar Kippard, sobre a visita de Werner Heisenberg a Niels Bohr em Copenhague em 1941, peças de Michael Frayn, etc., etc. Recentemente vi em Londres a nova peça de Anna Ziegler, Photograph 51, sobre as relações científicas da tal Rosalind Franklin com os seus colegas do King's e de Cambridge. No seu regresso ao teatro, após 17 anos de ausência, Nicole Kidman é uma protagonista soberba. Aí está ela a ver a tal imagem que permitiu perceber que o ADN, no fundo, tem uma estrutura de uma hélice dupla. Foi, do ponto de vista teatral, isto tem 3 atos, este acontecimento, por isso eu fui buscar algumas coisas do teatro, dos desempenhos mais extraordinários que vi em toda a minha vida.
Ziegler, a autora da peça, introduz uma referência mágica a O Conto de Inverno, de Shakespeare. Rosalind Franklin teria visto a peça no West End com John Gielgud em Leontes e Maurice Wilkins, o seu colega, no King's teria ou não desejado ver a mesma peça. Nenhum deles se lembra da atriz que desempenhara a parte de Hermione, central, na peça, a esposa ultrajada de Leontes, que morre de desgosto e no último ato regressa como estátua animada. No final desta peça, agora, já cancerosa, Franklin Kidman sofre uma metamorfose e é como estátua marmórea que diz as últimas falas. Tal como a atriz shakespeariana anos antes, a mulher cientista também ficou esquecida. Ciência é teatro. E eu, como professor de Química e comunicador, sempre senti que tinha de ser um bom ator. Não para sobressair, mas para convencer os outros. Deus é a possibilidade proporcionada pela ciência de entender o funcionamento da natureza. O diabo é a impossibilidade de compreender o comportamento humano. Muito obrigado. Obrigado.